Bom, então a gente já se apresentou aí, né, um pouquinho. E aí que, enfim, eu trago essa imagem, sempre a gente começar a discutir um pouco das questões de como a gente está imaginando, né, como a gente talvez não, mas as pessoas em geral têm construído a imagem do que se trata um metaverso, e às vezes é uma coisa meio assim, né, muita relação com um espaço virtual, de infinitas possibilidades, que tem muito a ver, assim, com desenvolvimento comercial, enfim, então, muitas cidades virtuais, muitos ambientes, enfim, tem essa coisa da réplica do real para o virtual, é uma coisa que é realmente muito discutível e confusa, e é a expectativa que o mercado, enfim, tem criado sobre esse termo aí, pelo menos nesse último ano, assim, né, porque a gente tinha até uma conversa mais longa, assim, que a gente falava da onde que surgiu em termos da ponto de vista da computação, né, com a área de realidade virtual, realidade aumentada é uma área de pesquisa que surge há muito mais tempo, mas metaverso parece uma coisa que surgiu agora e virou um tópico, né? Então, a gente até brinca que é muito mais uma camada cultural, por vir da literatura, da ficção científica, né? Do que uma tecnologia, né? Então, eu diria, assim, particularmente, que é a camada cultural, assim, de algumas relações com a realidade virtual, com a realidade aumentada, enfim. Mas, aí, pode passar. Mas aí, enfim, o que a gente acaba vendo, muitas vezes é uma certa frustração, ou até tem pessoas que falam, essas palestras de metaverso, às vezes é um balde de água fria, porque cria esse hype, e hoje a tecnologia que a gente tem não corresponde a essa expectativa muito idealista e tal. E aí eu gosto dessa imagem porque foi, sei lá, primeira reunião no metaverso de qualquer coisa. E aí, enfim, aí é engraçado porque tem telefone cinzeiro, calendário, jornal, enfim, mas o cara tá fazendo uma reunião no metaverso. Então, como que a gente calibra, né, essa expectativa com a nossa realidade para a gente realmente desenvolver projetos nessa área? Então, a gente sempre com os nossos clientes, lá no DB Lab, a gente trabalha com projetos de inovação, né, com várias competências, e uma delas é a realidade estendida. E a gente começou a trabalhar com isso antes de ser cunhado, assim, isso como uma área, assim, né, de metaverso. Então, a gente teve que até fazer uma transição, e a gente gosta de trabalhar mais nesse espectro, né, que é muito mais que vem mais da pesquisa em computação, interface humano-computador, que é tu trabalhar com o espectro entre o mundo físico e o mundo digital, né? E se insere ali a realidade mista ali no meio, mas a realidade aumentada, então, se colocando como uma camada, né, camada de conteúdos, informações digitais, interativas com o mundo real, ali, né, Pokémon GO é o melhor exemplo sempre, ou outras, Google Glass tinha essa característica, até ali na realidade virtual, que tem o objetivo de te colocar em uma imersão, a máxima imersão possível, tendendo a um mundo completamente digital, né? E a realidade mista fica trabalhando nesse meio. Então, a gente gosta de trabalhar mais nesse aspecto para a gente explicar qual que é a base física e tecnológica que compõe hoje o que a gente está falando como metaverso, como um fenômeno cultural, em resumo. E, enfim, a gente tem trabalhado com isso, então, há um tempo, e ali no início da pandemia, a gente começou a se perguntar como que a gente ia usar as tecnologias, né, de comunicação e de presença social para, enfim, preencher as nossas demandas que a gente perdeu de encontros, de conversas, de reuniões, de presença, né, espacial. E a gente começou a pesquisar um pouco como a realidade virtual poderia nos ajudar nesse sentido. E a gente encontrou o Hubs da Mozilla, né? Na verdade, a gente já trabalhava com a A-Frame, que é um framework para construção de aplicações de realidade virtual e aumentada em geral na web, né? Um framework para JavaScript. E aí a gente, através dessa comunidade, a gente conheceu o Hubs da Mozilla, que é uma plataforma de realidade virtual social, né? Então até também não se falava muito de metaverso, e eles se posicionaram dessa forma, e até hoje, inclusive, se posicionam nesse sentido, não como, isso é um metaverso, né? Que, enfim, é um pouco mais, tem que explicar um pouco mais técnico, mas é um pouco mais preciso, porque é uma ferramenta
de realidade virtual, então tu tem cenas, tu tem mundos virtuais, tu pode construir tudo na web, e tu tem esse aspecto, essa delimitação social. Então, ela serve para a gente se comunicar através de avatares, criar salas, fazer reuniões, criar eventos. E aí ela é bem bacana porque ela se alinha com todos os valores da Mozilla, que é uma empresa que prioriza privacidade, prioriza ter os projetos de código aberto, construídos por comunidades. E a gente achou bem bacana também porque eles criaram um serviço em cima disso, que é o Hubs Cloud, que permite pessoas que querem customizar esse projeto open source e criar suas distribuições, mais ou menos como a gente faz na cultura do Linux, né? Criar sua distribuição do Hubs até fechada, tu pode criar usando alguns serviços de cloud deles, enfim. Então foi uma solução bem bacana que já construía assim, essas linhas aí que hoje a gente fala muito já como metaverso, né? E enfim, a gente... Daí que tem que apontar. Foi. E aí, então, a gente criou a nossa distribuição ali nessa época, início de 2020, que é a DB V1. Não sei se passar vai dar play. Pode dar play, por favor. Que ela é um teaser até, na verdade, que a gente fez lá em 2020, né? A Aline lembra. Que mostra um pouco das características, né? Então, a gente criou a DB V1 como uma distribuição enterprise, né, do Hubs. Então, a gente tem várias customizações que a gente fez para a área de educação, depois para segmento de eventos, que estava muito em alta ali em eventos virtuais, né, totalmente digitais, em 2020, 2021. Depois para segmentos comerciais, assim, de empresas que querem ter seu ambiente representado virtualmente, né. Então, a gente faz bastante consultoria, faz bastante serviço, e aqui a gente tem até um catálogo geral de alguns trabalhos que nós fizemos, né. Desde o evento virtual do TEDx Laçador, que, até onde eu saiba, talvez tenha sido o primeiro TEDx em realidade virtual. Acho que é legal isso, foi uma experiência diferente. Até ambientes institucionais para o Instituto do Cérebro, aqui da PUC, né, que é um ambiente já que ele não existe, né, então a gente criou um novo espaço, até com um apoio arquitetônico, mas não é o Digital Twin, né, que a gente está ouvindo aqui falar bastante. Já para a Conexo, a gente já trabalhou com o Digital Twin, que a gente escaneou todo um espaço lá da Conexo em Caxias do Sul e fez seu irmão virtual, né, ali, até com algumas, ainda assim com algumas diferenças, né, algumas vantagens que a gente tem de estar no ambiente virtual, tipo ter um céu estrelado. E outras experiências que a gente tem tido, a Mostra Amarelista de Arte, que a gente gerou, né, em uma semana, gerou proceduralmente uma exposição com mais de 500 obras, né? Algo que, se fosse para organizar no espaço físico, demoraria algumas semanas e com várias pessoas. Então foi bem bacana também. O Sebrae X a gente tem trabalhado mais continuamente em algumas experiências diferentes, como um quiz, que tinha uma lógica escape game, enfim, e um digital twin também de um container. Então, a gente tem experiências bem diversas já, consolidadas aí pelo menos há 2, quase 3 anos nesse segmento. E daí a gente começou a pensar, depois de todas as experimentações que a gente fez realmente durante esses 2 anos aí, desde 2020 até início de 2022, a gente estava fazendo muitas experimentações de como que a gente poderia explorar o Mozilla e como que a gente poderia explorar essas experiências de metaverso. E a gente começou a pensar, bom, vamos parar um pouco e pensar como que a gente pode desenvolver isso de forma ágil, porque começaram, então, a entrar realmente mais clientes interessados em fazer projetos no metaverso. E a gente, vamos, então, pensar na questão do design, né? Como que a gente projeta realmente esses mundos. E a gente tem esse framework na DB, que ele já tem há mais de 5 anos, esse framework, e ele nos ajuda a desenvolver os nossos produtos digitais. Então, a gente começa ali na fase de design, com o processo de design thinking, aí depende se é workshops de 1 dia, de 3 dias, de 5 dias, toda uma pesquisa, insights, pesquisa com o usuário, para sair dali com ideação e prototipação, para depois ir para a concepção de uma forma mais assertiva, onde a gente faz a inception, visão de produto, estratégia, mapeamento das funcionalidades, e sai aí
com planejamento para a entrega do MVP e, em seguida, para a entrega do produto. Então, a gente usa esse framework há muitos anos na DB para todos os produtos digitais, mas a gente começou a notar que, para as realidades estendidas, esse framework ele acabava sendo... a gente acabava não usando ele. Então, porque ele é um processo mais longo. E nas realidades estendidas, a gente trabalha muito com experimentação, com POCs, com prototipação rápida, e a gente estava sentindo falta de uma adaptação realmente desse framework para fazer sentido para as realidades estendidas. Então, a gente começou a pensar num framework que fazia mais sentido, quais eram as questões de design que a gente precisava descobrir para que fizesse sentido para as realidades estendidas, quais eram os momentos de fazer POC, quais eram os momentos de fazer experimentação. Então, a gente criou esse framework, onde a gente começa com a etapa de design, mas é uma etapa mais rápida, a gente não necessariamente faz toda uma descoberta, às vezes demora 1 mês para fazer e faz workshop de 5 dias de imersão. Não, aqui a gente tem algumas questões-chave que a gente precisa descobrir, e daí aí a gente vai descobrir, ou fazendo pesquisa com o usuário, ou fazendo, às vezes, um workshop rápido de 1 tarde de criação, para passar para a fase de experimentação. Daí, na experimentação, a gente vai, com o que a gente descobriu na etapa de design, experimentar, testar, já colocar lá na plataforma do Mozilla, ver o que a gente consegue fazer, para chegar nessa parte aqui, onde realmente chega o nosso cliente. Bom, agora a gente precisa entregar alguma coisa, fazer um projeto, então a gente chega de uma forma muito mais assertiva, nessa fase de projeto, onde a gente entrega um protótipo navegável, que a gente chama de protótipo navegável, que é a sala do VRoom ali do Mozilla. E depois, se o cliente quiser continuar também, a gente desenvolve um produto, e a gente vai mostrar um pouco para vocês hoje também um projeto que a gente fez com o Sebrae X, onde a gente já utilizou essa ferramenta. Então, aqui as etapas de design, a gente começa pensando no desafio, né? Então, qual o desafio daquela experiência? É gerar engajamento? É promover conexão em colaboradores? É aumentar as vendas? Então, cada cliente vai vir com um desafio diferente, passando pelo contexto. Então, vai ser na área do entretenimento, da saúde, da educação, vendas ou outro. E, principalmente, né, quem é o nosso usuário, qual a idade, ocupação, e, em especial, o hardware que ele está usando. Então, vai ser... Ele tem um smartphone simples para entrar no metaverso, ou ele tem um computador gamer? Então, isso vai fazer muita diferença no qual o nível de detalhamento que a gente vai usar dentro das salas. Então, sabendo quem é o nosso usuário, qual o contexto, qual o desafio, a gente consegue traçar objetivos. Então, a gente quer fazer uma experiência, a gente quer gerar imersão, a gente quer fazer um aprendizado. E, com todas essas descobertas, a gente escolhe qual é a nossa tecnologia, que não necessariamente vai ser o metaverso, não necessariamente vai ser a VRoom, mas pode ser uma realidade aumentada, ou vai ser a realidade virtual, realidade mista. Então, a gente vai conseguir escolher, de fato, qual a tecnologia, para não cair naquela frustração que a gente mostrou ali na foto do início, de, bom, estou no metaverso, e agora não faz sentido eu estar aqui, não faz sentido isso ser a escolha do meu projeto. Então, por isso, ter essa etapa de design para entrar na fase de experimentação de forma um pouco mais assertiva, né? Só um comentário, é legal também que é uma forma de a gente sanar justamente esses pecados que rolam às vezes, assim, a questão do hardware, né, super importante. A gente está lidando com um cliente que é corporativo, então o pessoal vai estar usando notebook da firma, smartphone no máximo. Então, a gente fazer uma aplicação numa engine dedicada que só vai rodar no óculos, tal, não sei o quê, talvez tenha uma curva de adoção muito mais alta, né? Então, essa fase de design, assim, para a gente entender para quem é que está trabalhando, ou ali para a área de educação, já fazia muito mais sentido a gente ter algo, um traço de game design, ter a gamificação, ter até os usuários já não precisam de um onboarding tão complexo quanto o corporativo. A gurizada já sabe andar, já sabe o que é que se trata, enfim. Então, é bem importante a gente ter esse mapeamento para a gente justamente conseguir
descobrir o que é a coisa certa para essas pessoas, né? E daí a gente vai mostrar um pouco desse projeto do Sebrae X que a gente fez, que foi, a gente brinca, né, o que veio antes, o ovo ou a galinha, o que veio antes, o framework ou o projeto. A gente acabou sentindo a necessidade do framework quando a gente estava fazendo esse projeto, porque foi um projeto mais longo, então agora a gente precisa organizar os nossos processos, e a partir daí a gente conseguiu criar esse framework, que nos ajudou muito a desenvolver esse projeto. Então, começou aí com a etapa de design, a gente fez algumas POCs exploratórias e descobriu um pouco qual era o contexto desse cliente. Então, eles nos procuraram para proporcionar uma extensão phygital das operações do Sebrae X. Então, esse era o desafio que veio para a gente, né, no início. E o contexto é que o Sebrae X ele é um outro braço do Sebrae, que mais focado em inovação, por isso que eles também vieram atrás dessa tecnologia, de algo mais que gerasse esse fator wow também, né? Sim. E eles tinham esse evento, que era um evento mensal, né? Era mensal ou anual? De lideranças. De lideranças, é. E eles queriam, nesse evento, fazer um evento na Verum. Então, que ia ter físico e ia ter também na Verum. Então, esse era o nosso desafio. E aqui, muito importante, né? Os nossos usuários, eles eram os consultores da Sebrae, eles tinham smartphones simples, a maioria deles não ia entrar pelo óculos, ia entrar pelo computador mesmo, ou pelo celular. E o letramento virtual era básico, então a gente ia precisar de um certo cuidado também com o onboarding no metaverso. E a gente queria gerar, então, essa experiência imersiva, né, para dentro da Verum. Então, a gente utilizou mesmo a realidade virtual e ter essa experiência virtual de visitação. Bom, então, o principal, além da gente ter esse mapeamento, né, que às vezes é uma parte que se pula nos projetos, que é muito importante, né, para a gente justamente entender, muitos projetos é muito fácil, às vezes, assumir que o usuário precisa de tal tecnologia, né? A gente está tentando, com essa parte de design, abrir, entender qual que é o usuário, entender, para justamente, que nem tu falou, né? Às vezes não vai ser mostrar para a pessoa que às vezes não vai ser essa tecnologia, não vai ser a hipótese que tu pensou no início que vai ser a tua solução, né? Então, enfim, existem muitas outras tecnologias nessa área. E outro diferencial é que a gente ter alongado um pouco mais essa parte de experimentação, que vinha lá da concepção do Agile Design, né? Por já ser um pouco algo que a gente já faz muito no DB Lab, né? De ter um foco bastante em construção de provas de conceito, experimentações, e a gente, então, misturar alguns conceitos de P&D nessa fase. A gente pegar algumas hipóteses que, mesmo com uma fase de design legal, ainda precisa de uma experimentação prática, né? De desenvolvimento e de pesquisa com o usuário para a gente validar antes de ter 100% de certeza de construir um produto, de vender uma solução. Então, enfim, a gente começou de uma forma básica, assim, a desenvolver essa parte que é a mais nova, assim, que a gente está adicionando ao framework, né? Com algumas hipóteses, né? Então, por exemplo, dessa coisa que veio deles, do desejo deles promoverem a conexão entre os colaboradores, né? Então, como que através dessa tecnologia a gente vai atingir esse objetivo, né? Então, a gente queria fazer algumas experimentações. Como que eles tinham essa ideia de trazer o projeto arquitetônico do container do Sebrae X para o metaverso, né? Então, a gente já tinha que ter essa base de conhecimento de como transformar, então, um projeto que ele existe, ele está sendo até construído lá no Tecnopuc, né? Para uma versão digital, né? Como que isso deveria se colocar? Tem que ficar 100% igual? Tem que ter uma versão... não, vamos fazer uma versão, então, que lembra, tem todos os aspectos do projeto, mas está inserido num ambiente diferente. Para que serve? Então, então ele vai servir para ser meio que um site, assim, então vai ter links, vai ser um espaço de visitação, então ter toda essa modelagem assim do que vai ser e como que ele vai ser inserido, né? E até para dessa questão da conexão entre as pessoas, qual dinâmica, né? Simplesmente estar no metaverso não é o suficiente para tu atingir esse objetivo. Então, a nossa experimentação foi utilizando alguns conceitos de game design, que a gente chegou num formato de quiz ou escape game, para justamente nesse evento, que é um evento pontual,
né, de lideranças, a gente criar uma dinâmica onde as pessoas poderiam interagir com os materiais do Sebrae X, se divertir um pouco, trocar ideias, explorar dicas e ter, enfim, ter um objetivo fim de estar naquele ambiente, né? E daí a gente chega nessa fase de protótipo navegável de uma forma muito mais assertiva, já com vários testes que a gente foi fazendo, e a gente consegue fazer esses testes de forma muito rápida dentro da Mozilla, ali no Spoke, né, na ferramenta Spoke. Então a gente consegue testar de forma muito rápida. A gente já cria sala ali numa tarde, a gente está numa reunião com o cliente mesmo, a gente cria sala, vê se é isso mesmo que ele quer. Bota todas as que a gente mostrou ali na imagem anterior, né? A gente bota todas as mídias possíveis dentro da sala, é isso, não é isso. Então a gente consegue testar de forma muito mais rápida para entrar na fase do projeto. Então, na fase do projeto, a gente teve algumas etapas que a gente utilizou. A gente fez o protótipo da sala no Spoke, né? Então, essa sala do evento ela foi criada do zero. Então, a gente criou como é que ia ser esse espaço. A gente fez os avatares com o logo do Sebrae X. Então, a gente fez eles personalizados. Então, teve essa criação de UI também que a gente fez. A gente concebeu as dinâmicas, então a gente fez aí em formato de user flow, né? Como é que, quando ele entra na sala, o que vai acontecer depois que ele entra. Então a gente foi fazendo toda essa experiência, fez um storytelling de como que ia ser essa experiência toda dele dentro da sala. E começamos a desenvolver também, aqui a gente mostra 2 etapas de protótipo, uma no Miro, que a gente pegou e começou a desenhar a sala. Bom, vai ser uma salinha quadrada dentro do... a gente está aqui, vai num portal, passa para essa sala, nessa sala vai ser uma salinha quadrada, aqui vai estar pergunta, aqui vai estar saída. E no mesmo dia a gente já conseguiu prototipar também dentro do Spoke. Então a gente consegue fazer esses testes de forma muito rápida com essa plataforma, né? Depois de decidido, a gente tinha reuniões semanais também com o cliente, a gente levava para ele já algo palpável e ele, legal, mas acho que bota isso, tira aquilo, ele ia conversando com a gente muito. Então, tomada todas essas decisões, a gente a gente otimizou, finalizou a sala, a gente otimizou também a experiência, né? A gente fez ali a gente fez os assets também no Figma para que eles estariam ali na cena para a pessoa clicar. Então, a gente fez toda essa fase. A gente disponibilizou um onboarding, porque pensando que o nosso usuário ele não tem um letramento virtual muito alto, ele precisava aprender a se mexer na realidade virtual. Então, a gente fez esses tutoriais aqui também. E a gente estava lá no dia do evento também, ajudando eles tanto no presencial quanto no pessoal que estava dentro da Verum. E a gente já aproveitou para recolher métricas para o próximo projeto, que daí seria o produto do container, né? Isso. E acho que o massa, assim, de olhar para isso aqui em mais ou menos 5 sprints, né? A gente fez todo um processo que no desenvolvimento de jogos, no game design, seria todo um ciclo de desenvolvimento que talvez durasse um semestre para tu gerar uma demo, né? Então, como a gente tem a nossa engine, digamos assim, que é o Mozilla Hubs, tem esse editor, que ele é muito simples, ele funciona na web, que é o Spoke. Quando tu exporta o projeto no Spoke, em 1 minuto, 2, ele já está com um link disponível para a pessoa usar. Então, esse eu acho que é o maior diferencial. A gente não tem que congelar, criar um build, gerar um release, que nem numa demo de um jogo. A gente já consegue mandar o link para o cliente testar e já fazer essa coisa muito iterativa, né? Por isso que a gente acha que é quase um game design ágil, assim, que a gente tem feito, né, para os clientes. Então, aí, finalmente, a gente chegou nessa fase do projeto, com toda essa bagagem já. Então, a gente trouxe, através da certeza ali da fase de experimentação, a gente já criou uma pipeline para trazer um projeto arquitetônico do SketchUp, foi feito por uma pessoa arquiteta para o Blender ali, que é um editor de modelos 3D, né? Então, a gente já criou ali um contexto diferente. Onde essa sala vai ficar? Ao invés de ficar num prédio, ela pode ficar tipo, no espaço, porque eles têm essa noção de conexões, né? E aí o nosso conceito, até não mostra bem aqui, mas foi a gente gerar uma parte de um mapa que está incompleta, mas que está em constante expansão. Foi meio Age of Empires, quem jogou sabe, assim, é um mapa que
que vai se abrir com o tempo, porque eles têm parcerias com Conexo, com AGS, enfim, que eles querem criar conexões através dessa sala, né? Então a ideia é ser um universo que vai estar sempre expandindo, né? E aí a gente foi pegando elementos do container, transformando em utilidades, né? Tem uma salinha ali que o pessoal tem acesso a alguns canvas de negócio, e aí é legal que a cada iteração da sprint era muito fácil deles já navegarem no seu celular, se quisessem usar no óculos, no desktop, e até com um sistema muito simples de tirar print de algumas cenas e fazer anotações no PowerPoint, e eles conseguiam dar feedback muito rápido, né, para pessoal de arte, pessoal de desenvolvimento, fazer modificações. E, de novo, é a principal diferença de tu criar algo com uma engine de jogos, por exemplo, que envolve um esforço muito maior em fazer modificações, né? E ali, mais ou menos, como ficou, né? E aí, mais ou menos, a entrega que a gente fez do container, nesse espaço, aí que já tem até uma ideia das conexões, tem ali um portal para Conexo, com a AGS, eles têm usado como um espaço institucional, né? Então, é quase que um site virtual que eles têm para fazer. Eles mostram esse espaço lá na Mercopar, por exemplo, foi um baita sucesso, mostram para clientes, fazem algumas reuniões, e eles atingem o objetivo deles de negócio, que é estar no metaverso, mas, ao mesmo tempo, através de todo esse processo, estar no metaverso na maneira que faz sentido para eles, não apenas estar, né, de uma maneira ampla. E não como uma cópia também do mundo real, né? Porque o metaverso não é uma cópia do mundo real. Mesmo que a gente tenha ali o container que ele existe no mundo físico, a gente faz as brincadeiras, a gente tá no espaço, a gente não tá no. A gente pode criar espaços muito mais lúdicos, a gente pode criar experiências que a gente não teria no mundo físico mesmo, dentro desse espaço, né? E aqui, se vocês quiserem entrar, eles estão disponíveis essas salas. Então, ali tem os QR Codes, tem os links. Essas salas, elas são abertas, então vocês podem entrar nelas para ver como é que ficou, experimentar mesmo. Acho que a gente não relevou o suficiente e que tudo isso é na web, né? Talvez Isso. eu não tenha, que é o aspecto mais importante, assim, não precisa baixar nenhum software, simplesmente abre o teu navegador no óculos, ou no smartphone, ou no desktop, e tu consegue entrar e conversar com as pessoas e ter a mesma experiência. Não precisa ter o óculos, né? O óculos são esses 3 modos de entrar, então, nas salas, pelo celular, pelo desktop ou pelo óculos, se tu tiver o óculos também, mas todas as experiências, elas funcionam. Aqui é mais um spoiler, né? Que eu botei. A gente está agora evoluindo, porque essa foi a primeira aplicação que a gente fez desse framework, agora a gente está evoluindo também num projeto interno. Então, a gente fez um processo de ideação aí de 2 dias, 2 tardes de workshop de design, que a gente começou a pensar, então, num chatbot dentro da Verum. Então, esse é o próximo passo que a gente está desenvolvendo, e a gente está tentando aplicar mais as técnicas de design para dentro dessa plataforma, né? Tentar utilizar um pouco mais essa expertise de design para criar de forma mais assertiva. Continua. É isso. Muito obrigado aí. Tem mais um. E quem está no presencial aí, visita nosso stand, que tá bem legal lá também. Tem o óculos, dá para testar. Isso aí, muito bem, pessoal. Muito obrigado pela ótima apresentação. Eu vou aproveitar para o pessoal que está online. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Vamos um pouquinho mais para lá para todo mundo conseguir ver. Se tiver alguma pergunta, podem colocar aí no chat, que a gente tem uns minutinhos aí sobrando. Vou pedir aqui para a produção colocar a tela aqui atrás, para a gente ver se temos alguma dúvida. O pessoal aqui do presencial, alguma pergunta, algum comentário? Bom, eu tenho um comentário. Eu vou fazer o meu próprio comentário, então, que eu achei muito interessante a ideia de criar um framework para isso. Inclusive, essa foi uma das ideias de ter colocado essa palestra como sendo uma das primeiras, porque é sempre importante a gente planejar e pensar no passo a passo de qualquer projeto que a gente vai fazer. Não dá para a gente chegar na loucura e fazendo que o negócio não vai sair do papel, ou
não vai sair da forma correta. Então, eu acho muito interessante vocês criarem toda essa metodologia, esse framework, porque é uma ótima ferramenta para quem quer desenvolver um projeto de metaverso, e eu acho que também pode ser muito útil para o pessoal que está entrando no mercado de trabalho para fazer isso, ou já está no mercado de trabalho. Então, parabéns aí pela iniciativa.